Poesia é uma forma bela de transmitir um conteúdo, né? Uma forma musical e bela de transmitir um conteúdo. Eu acredito que isso pode entrar com menor resistência, porque a arte tem esse dom, ela penetra na alma com menor resistência do que simplesmente a prosa, um texto escrito. Eu considero que no nosso momento histórico é muito importante falar sobre egoísmo. Eu considero que é a fonte de todos os problemas que vivemos. Eu acredito que a humanidade algum dia vai realmente tomar o contrarritmo disso aí, a contramão e começar a subir. Mas não acredito que seja rápido. É extremamente imoral tomar o ser humano como meio. O ser humano deve ser sempre um fim em si, mas ele continua sendo manipulado como um meio. Nós vivemos a época do quantitativo, que é a contramão da natureza. A natureza trabalha com o qualitativo. Se houver só uma rosa no mundo e 1000 margaridas, só ela é uma rosa. Portanto, eu estou sempre como se fosse um pássaro que sai para buscar comida para os seus filhotes que ficaram no ninho. Tudo que ele vê à sua volta é possibilidade de comida. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Voltei para conversar com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora de filosofia, que está lançando este livro, Instantes de um Tempo Interior. São 166 poemas, poesias, em que ela fala do amor, da culpa, da confiança, da redenção, de momentos intimistas, experiências de vida, enfim. A professora Luciana Galvão fala tudo isso, claro, porque ela é professora de filosofia, à luz da filosofia. Ela sempre está falando sobre isso. Eu queria lembrar que quem quiser me dar selos pode ficar à vontade, porque esse canal é um canal que não tem um patrocínio, tem o patrocínio de vocês, vocês que são telespectadores do canal. Então, eu peço a vocês que me deem selos. Qual é o nome do livro? Instantes de um Tempo Interior. Esse é o nome do livro da professora Lúcia Helena Galvão. Uma pessoa espetacular, professora de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole, há 33 anos. Ela é conferencista, é ministra, faz palestras presenciais e é poetisa também, roteirista de peças de teatro, escritora. E aqui está o livro da professora Lúcia Helena Galvão, com as suas 166 poesias intimistas. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Leda. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Vou desativar aqui os comentários só para a gente ficar com a imagem mais tranquila para o canal do YouTube. Esse livro é a sua primeira publicação na área da poesia ou não? Na verdade, eu tive algumas poesias publicadas em publicações independentes antes, em uma tiragem muito pequena. Mas a reunião de tudo que eu escrevi num livro, de fato, é a primeira vez. É um desnudar, assim, para você? Porque uma coisa é falar da filosofia e a outra coisa é falar dos sentimentos, da sua vida, da sua história, não é? Da sua vivência. É diferente ou é a mesma coisa? Bom, eu tinha o hábito de fazer e tenho o hábito de fazer um diário. E algumas vezes eu transformava esse meu diário em poemas, falando, refletindo um pouco sobre as situações de vida. São mais de 20 anos de poemas coletados nesse livro. Então, são reflexões filosóficas numa forma que eu considerei mais musical, mais bela, uma forma de eternizá-los. Então, é quase a narrativa de uma vida, eu poderia dizer assim. E você passeia sobre os mais variados temas, né? Uhum. Sim. São 166 poemas, né? Um livro robusto, tem um pouco de cada coisa. Tem tudo do humano tem aqui, né? Do amor, da justiça, da injustiça, tudo. Uhum. Todos os assuntos com os quais eu me deparei, né? Todas as dificuldades, eu fui transformando em poemas. A ideia era não só registrar a minha experiência, como também, de alguma maneira, ajudar quem vem depois, como se fosse um caminhante que procura sinalizar o caminho para quem vem depois.
colocar alguma forma de instrução para outros viajantes que venham passar por aqui. A poesia sempre te comoveu desde cedo? Você falou que sempre fez um diário, que nesse diário continha poesias. Mas desde muito jovem, garota, Na verdade, talvez, adolescente? não, muito jovem eu não tinha o hábito de escrever poesia, né? Eu gostava de ler. Tinha alguns poetas que eu admirava bastante, mas escrever poesia foi algo que surgiu quando eu comecei a ter um pouco mais de assunto, ou seja, quando comecei a minha jornada como filósofa, quando comecei o hábito de tecer reflexões mais filosóficas. Isso já foi lá pela juventude, a partir dos 24 anos, e mais intensamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer com mais frequência. E você passeia por inúmeros temas, assim, né? Do amor à cidade, por exemplo, Brasília, do amor propriamente dito, da justiça, da confiança, muitos temas diferentes, assim. A filosofia é decisiva nesse processo, quer dizer, ela te ajuda à luz dela, os poemas surgem? Com certeza, eu acredito na poesia, como em geral a arte, que não tem uma mensagem, que não tem um conteúdo, é como um envelope vazio, não tem nada a dizer. Por muito que o envelope seja bonito, bem decorado, é um envelope vazio. Então, eu procuro sempre colocar reflexões filosóficas, que elas todas giram em torno de alguma reflexão filosófica. Né? Foram reflexões tiradas da filosofia, transformadas em poesia. Quando você diz que é para o caminhante, para a pessoa que vem depois, a gente fica pensando que é para o jovem, né? Para quem está chegando na vida, ou na filosofia, ou na vida propriamente dita, assim, na vida adulta, né? Você pensou especialmente nisso, em deixar como herança seus pensamentos, suas regras de vida, seus conselhos, o quê? Na verdade, para mim, essa questão da juventude é um pouco relativa, né? Qualquer pessoa, em qualquer idade, que precise de uma orientação para viver, você pode oferecer um pouco de luz, algo que você tenha a dar. Tá? Eu não escrevi exclusivamente para a juventude, digamos, de idade mesmo, mas para aquele que ainda pretende crescer, em qualquer idade. Eu acho que a gente deveria pretender crescer sempre, né? Enquanto estamos vivos, deveríamos ter essa busca. Então, todo aquele que pretende fazer uma reflexão e enfrentar obstáculos e crescer. O que você considera mais importante hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, um mundo tão competitivo, o mundo do cancelamento? Como é que você acha que a poesia entra nesse mundo, ou nesse momento do mundo? Poesia é uma forma bela de transmitir um conteúdo, né? Uma forma musical e bela de transmitir um conteúdo. Eu acredito que isso pode entrar com menor resistência, porque a arte tem esse dom. Ela penetra na alma com menor resistência do que simplesmente a prosa, um texto escrito. Tá? Ela faz com que esse conteúdo seja mais facilmente absorvível. Eu considero que no nosso momento histórico é muito importante falar sobre egoísmo. Eu considero que é a fonte de todos os problemas que vivemos. Então, muitos dos poemas abordam esse tema. Na tradição tibetana, eles chamam de heresia da separatividade. Eles dizem que é o maior de todos os problemas. A partir do momento que nos sentimos separados, começamos a pensar que o teu mal pode ser um benefício para mim, que a tua perda pode ser um ganho para mim, quando consideramos que entre eu e você existe o nada, o vazio. Tá? Então, realmente, eu acho que eles tinham razão. Nós temos um egoísmo feroz na base de todos os problemas. Você acha que o egoísmo é mais forte que a competitividade? Eu acho que a Ou é a competitividade raiz da nada mesmo. competitividade está no egoísmo? Na verdade, a competitividade nada mais é do que uma ideia. Eu sempre converso com os meus alunos. Imagine que eu participei de uma maratona de rua e chego para alguém e digo: olha, eu tirei em primeiro lugar. Essa pessoa vai me dizer: que maravilha! Quantos candidatos tinha? Eu tinha 1000 candidatos. Que lugar que eles tiraram? Todo mundo tirou em primeiro lugar, todo mundo venceu. Ah, acabou a graça, né? Ainda que a marca de tempo seja exatamente a mesma. Por quê? A tua vitória tem que ser sobre os demais e não junto com os demais.
Você tem que ter 999 fracassados para que a tua vitória tenha algum sabor, entende? Ninguém pensa em ganhar junto. E agora imagine um mundo onde as pessoas não pensam em ganhar junto. Como é que nós vamos conquistar alguma fraternidade, algum grau de empatia, onde um quer erguer o seu sucesso sobre o fracasso do outro? É bem complicado e é uma forma de egoísmo, com certeza. Mas é a forma mais constante, né, de hoje em dia, não é? Eles se Não estou mostram dizendo de que é muitas certo, estou maneiras. só dizendo que, constatando que é quase que uma doença, né? Você ganhar do outro, você tomar o lugar do outro, você ser superior ao outro. Esse embate é muito presente, né? Presente profissionalmente, é presente no amor, nas relações pessoais, no amor, que eu falo das relações pessoais, Com nas certeza. relações de trabalho. Como é que a gente vai viver num mundo desse, hein, professora Lúcia? Me conte. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Como é que a gente sobrevive? Já estamos vivendo, como você falou muito bem, às vezes numa relação conjugal, uma relação de amor, ainda há competição entre os dois. Porque é um vício que trazemos de berço e que é muito estimulado dentro de todas as instituições da sociedade. Um dia desses recebi um folheto que era de uma faculdade de Brasília, que estava lançando seus cursos, e a arte era um quebra-cabeças onde uma peça subia sozinha e tinha escrito bem grande, destaque-se. Ou seja, eles estavam oferecendo ali você se destacar dos demais e estar acima deles. E era algo altamente atraente, segundo o ponto de vista deles. Sabe? E é engraçado, porque isso é reforçado de todas as formas. Se não há um determinado momento, uma luz, uma tomada de consciência e uma disciplina muito séria para combatermos isso, não saímos dessa nunca. Tá? Porque há um reforço constante, cotidiano, para esse tipo de comportamento. Você abre as redes sociais, é todo mundo querendo se mostrar superior aos demais, com uma vida mais feliz, com mais meios, com mais posses. Isso está presente praticamente onde nós olhamos. E na maledicência também está muito presente. Você tem que cancelar o outro, você desmoraliza o outro, você negativa o outro para você se colocar. Não é? Não tem muito isso também? Você sente Com isso? certeza. Que tem Sim, um internet. crescendo disso, uma onda crescente de... Eu estou muito impressionada com isso, assim, com o nível de como está sendo constante o derrubar o outro, sabe? Minimizar o outro, desmoralizar, difamar. Como as pessoas parece que perderam o respeito. Muitas vezes é um jogo de interesse aí. Você imagina uma pessoa, digamos, dentro do ambiente da internet. Construiu aí uma carreira, tem um trabalho, chegou a se destacar socialmente. É muito mais fácil uma pessoa se promover derrubando quem já subiu do que subindo ele mesmo, fazendo o mesmo esforço que essa pessoa fez. Então, é muito comum que toda pessoa que tem algum destaque em meio de internet receba esse tipo de crítica. As pessoas entram já para combater e tentar se promover às custas do outro. Isso, dentro da internet, vemos constantemente. Ou seja, é uma maneira fácil de divulgar o seu próprio nome. Maneira fácil e rápida de atingir alguma celebridade, digamos assim. Embora é um pouco daquela história do falem mal, mas falem de mim. E essa busca pela celebridade também está corroendo bastante as relações, né? Com certeza. A busca pela celebridade é a busca do êxito acima dos demais. Quero ser reconhecido,
quero ser considerado com uma É o importância destaque. maior do que a minha. É É o o destaque. destaque. Exato. E às vezes isso é uma febre, uma meta que deixa as pessoas obcecadas e fazem qualquer coisa, às vezes chegam às coisas mais ridículas do mundo para aparecer, para se destacar. Né? Porque hoje é mais fácil você se destacar com o negativo do que com o positivo. Né? Então se constrói carreiras meteóricas em cima de um escândalo, por exemplo, em cima de uma atitude absolutamente absurda, sem nenhum sentido. É uma maneira mais rápida de subir. Né? Então, é muito, muito comum. Quase que o É um subir comportamento a da moda. qualquer preço, é um viver a qualquer preço, é um sucesso a qualquer preço. Hum, Te dá um certo desânimo ou você fica pensando que a gente daqui a pouco vai melhorar, no sentido de abandonar esse tipo de atitude por uma atitude mais construtiva ou sei lá, um apego a outros valores? Você é otimista, pessimista? Como é que você vê isso? eu sou realista, Lida. Eu acredito que a humanidade algum dia vai realmente tomar o contrarritmo disso aí, a contramão e começar a subir. Mas não acredito que seja rápido. As pessoas, às vezes, precisam sofrer bastante para poder considerar que talvez estejam erradas. As pessoas ainda estão curtindo esse modo de vida, ainda estão curtindo essa maneira de se projetar. Enquanto não houver um sofrimento intenso, onde as pessoas estejam divididas umas contra as outras em todos os níveis, enquanto isso não provocar um desgaste social muito grave, elas não vão abandonar, não vão repensar essa forma de ação. Infelizmente, o método mais educativo que a natureza encontrou é a dor. Quando a dor se torna insuportável, a pessoa começa a repensar. Antes disso, em geral, não. Portanto, eu acredito que a humanidade vai tomar o caminho de volta, mas não acredito que seja tão cedo assim. Eu me lembro que durante a pandemia, nós conversamos numa live e você disse, eu te perguntei se as pessoas iam ficar melhores. Eu não sei por que eu estou me lembrando disso agora, mas eu me lembro que você falou de alguma coisa das pessoas que têm vida, que tinham vida interior. Quer dizer, quem tinha uma vida interior ficaria melhor. E eu confesso que eu achava que depois da pandemia as pessoas iam melhorar. Eu não acho que melhoraram, eu acho até que pioraram. Você mantém essa de que as pessoas que tinham vida interior melhoraram ou Uma pessoa que tem vida permaneceram? interior, ela já está sedenta de transformações, ela quer crescer como ser humano. Não são tantas assim, mas elas aproveitam todas as circunstâncias da vida para crescer como seres humanos. Tudo é motivo para reflexão e transformação. Agora, uma dificuldade como essa que nós vivemos, como a crise, como a pandemia, ela traz à tona o que temos. Portanto, se o que temos é um espírito altamente egoísta, predador, se o que temos é um espírito de pânico, de querer achar culpados para tudo, enfim, seja lá o que for que você tenha, uma vitimização, ela vai ser projetada, vai ser destacada por essa crise. A crise traz à tona aquilo que realmente somos. Isso é bem interessante, porque aí a gente começa a perceber quem somos de fato, quem é a humanidade, pela maneira como responde às situações difíceis. Como diz aquele provérbio bíblico, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Em momentos críticos, a maneira como as pessoas se saem, você vê o que de fato elas guardam dentro de si, quem de fato elas são. A pandemia trouxe algumas pessoas que tiveram atitudes muito bonitas em prol da sociedade, mas também trouxe muito oportunista. Muita gente que se aproveitou da crise de uma maneira vil. Muita gente que saiu aproveitando de verbas, de respiradores para qualquer outra coisa e outras coisas mais que a gente sabe, né? Então ela desmascarou muitos e fez crescer a alguns, com certeza. Conheço pessoas que fizeram reflexões belíssimas, que a partir disso cresceram bastante. Você escreveu muito durante a pandemia? Durante a pandemia, eu me voltei muito para a internet, para estar com as pessoas. Eu imaginei, elas vão entrar em pânico, elas vão desesperar. Eu queria estar todos os dias. Houve uma época, no início da crise, que eu gravava todos os dias algum tipo de aconselhamento, algum tipo de dica,
quase que como para pegar nos ombros das pessoas e dizer, olha, você não está só, eu estou aqui, conta comigo. Então, foi um período não tanto de escrita, mas muito de fala em internet, de estar com as pessoas mais intensamente. Eu acho que foi uma boa medida. Algumas pessoas hoje me agradecem, dizem que eu ajudei a passar por essa fase. Foi o tempo da palavra, não foi o tempo da escrita, Isso. né? Foi o E, tempo da palavra é mais contundente possível, né, para tocar as pessoas. e você acha que muita gente viveu um tempo do silêncio também na pandemia, né? Você deve ter sido um alento para essas pessoas também, né? Porque a solidão, o nível de doença mental pós-pandemia, segundo os especialistas, cresceu muito. Sobretudo, hoje em dia, entre os jovens, eu tenho ouvido muitas queixas de profissionais da área da saúde mental, dizendo que a saúde mental, sobretudo entre os jovens, ficou muito prejudicada, digamos assim. Você acha que isso é possível? Acho, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma consideração sobre isso. Eu acredito que a pandemia pode ter tornado mais grave alguma coisa que existia aí como uma sementinha, como um potencial. Mas por trás disso deveria estar um jovem que não está preparado para nenhum tipo de limitação, para nenhum tipo de contrariedade, para nenhum tipo de adversidade, e que quando não há alternativa e ele é fechado forçosamente dentro de casa, não tem estrutura para ouvir não, não tem estrutura para nada que contrarie o seu bem-estar, a sua rotina. Ou seja, eu acho que as sementes já estavam aí. Não acredito que uma pessoa que estivesse bem, que tivesse respostas adequadas à vida, fosse gerar problemas mentais por uma circunstância, embora dura. Pode ter causado muita tristeza, muita dor, mas problemas mentais, talvez relacionados ao luto, possa acontecer. Mas outros casos, eu acho que é mais a incapacidade para lidar com a frustração que os jovens de hoje em dia têm, e cada vez mais grave. Algumas coisas estão muito assustadoras em relação a esses jovens, né, hoje. Por exemplo, essa violência de atacar colégios, atacar professores. Eu não falo atacar com armas, com faca, etc., mas também eu vi um vídeo esses dias em que um garoto, um rapaz de, sei lá, adolescente, uma coisa impensável na minha época de colégio, por exemplo, puxa a cadeira que o professor está sentado, sabe? Agride de várias maneiras. Quer dizer, há um desrespeito que eu não sei se existia antes, se cresceu, se a visibilidade que a internet traz para a gente também permite que a gente veja mais, né? Há muito tempo a gente vem vendo uma quebra de todas as hierarquias, né? E isso muitas vezes começa até dentro de casa, porque os pais entraram numa determinada forma de pensamento de que eles não têm que ser pais, têm que ser amiguinhos dos filhos. E, portanto, abrem mão da sua autoridade. O filho precisa do amiguinho, mas precisa do pai, precisa da mãe, sendo pai, sendo mãe. Começou-se a achar que qualquer tipo de hierarquia era tirania, era imposição. Então, todas as hierarquias da sociedade, entre professor e aluno, entre pai e filho, tudo foi sendo dissolvido. E hoje o adolescente, o jovem, ele tem muita dificuldade de aceitar que ele tenha que obedecer a quem quer que seja, que ele tenha que se colocar obediente a algum tipo de autoridade. Ele questiona todas as autoridades. O grande problema, uma frase de Confúcio, que eu acho muito interessante, que ele dizia que quem não sabe obedecer, quando vai mandar, se torna um tirano. E isso é um fato. Quem não sabe obedecer, na hora que manda, se torna um tirano. Ele tem quase que um temor interno de que os outros se comportem como ele mesmo se comportou. Então, você cria aí líderes muito duvidosos. E pessoas com um desajuste sério quanto às necessidades que a vida em sociedade gera. Evidentemente, em todos os lugares vai haver hierarquização. Aquele que tem mais experiência, aquele que vai adiante, aquele que tem mais a ensinar. Bom, até no reino animal existe, dentro de bandos, dentro de manadas, aquele que é mais experiente, aquele que comanda, toma a dianteira. Queremos atropelar
todas as hierarquias significa voltarmos ao ponto zero. Ninguém aceita aprender mais nada de ninguém. Portanto, toda a herança de cultura humana fica colocada em xeque, como se não tivesse valor porque é antigo. Vale aquilo que eu estou criando agora, o que eu penso agora. Não existe ninguém que possa me impor nenhum tipo de conhecimento. Cada vez mais temos também essa forma mental rodando por aí, entre muitas outras. Quais outras? Além dessa quebra de hierarquia e essa insatisfação com a frustração que parece tão evidente, né? Porque também os pais são muito responsáveis por isso, na medida em que você vai vendo os relatos, você vai lendo sobre os casos e vai vendo, mas ele esfaqueava um travesseiro no porão da casa para treinar a facada. Como assim? Ninguém via? E ninguém percebe o filho, ninguém percebe o outro. Quer dizer, ninguém percebe o outro numa sociedade competitiva. Mas numa família também, o pai não olha para o filho, a mãe não percebe, a pessoa se tranca no quarto, a pessoa assiste coisas... Não é? Porque a internet também é do bem e do mal, né? Como tudo na vida, né? Também a gente, quando estava no colégio, tinha a literatura do bem e do mal. Só não era com imagem como é hoje, né? Não é tão fácil não era tão fácil como é hoje. Né? É o tributo a duas coisas, eu acredito. Em primeiro lugar, a gente já falou dela, que é uma permissividade. Os pais acham que criar bem os seus filhos é serem permissivos e suportarem tudo e darem direito a uma privacidade que, às vezes, o adolescente não tem maturidade ainda para ter. Tanta privacidade assim. A vida dele tem que estar sob os olhos de alguém mais experiente, porque é muito vulnerável. Então, há uma permissividade na educação, mas há também um pouco daquela música do Djavan, que você deve lembrar, que diz, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Já essa penúltima geração, que é a geração dos pais, já não receberam muito esse referencial. Ou seja, a geração anterior já foi um tanto permissiva. Ou seja, nós estamos vivendo isso não é de hoje. Essa mentalidade vem se instaurando aí ao longo de algumas décadas, de algumas gerações. Tá? Então, como exercer autoridade? Se eu não recebi nenhum exercício de autoridade, não sei como faz isso. Perdi o jeito do que é ser um pai, do que é ser uma mãe, até que ponto a gente pode permitir, até que ponto a gente já tem que fechar as portas, o que tem que ser dado, o que tem que ser olhado, o que tem que ser acompanhado. Tá? O limite de liberdade, de acordo com a maturidade. Liberdade tem que estar diretamente relacionada à maturidade, à responsabilidade. Quando não tem tanta liberdade assim, não poderia ter. Né? Então, a gente tem uma grande falta de referenciais, né? Porque se as coisas vêm se ausentando da humanidade, não é um processo tão recente assim. Isso vem acontecendo já nas últimas gerações, progressivamente. Tem sido uma construção, né? Isso. Uma Geração após construção do geração. mal. A gente costuma dizer, a gente vê isso em muitas conversas, as pessoas falam, eu não sei onde isso vai parar, né? É uma expressão muito comum. Não sei onde isso vai parar. Você tem ideia de onde é que... Como é que reverte isso? Reverte pela educação, mas a educação também é construção, leva tempo, né? Reverte pela educação, com certeza, mas a primeira reconstrução que você tem que fazer é da própria educação. Tá? Todos nós sabemos que a educação é o segredo. A educação dada pelos pais, a educação dada pelo colégio, pela sociedade como um todo, através da sua própria base cultural. Mas a educação mesmo tem que ser reconstruída. Nós vivemos uma época onde educar é só informar, não é formar. Ou seja, é importante que você conheça determinadas técnicas, determinadas teorias, mas não é importante que você tenha um básico autocontrole, que você saiba lidar com a cólera, que você saiba lidar com a inveja, que você saiba controlar os seus impulsos negativos. Nada dessas coisas é tido como uma formação necessária. Ou seja, se está fora dos bancos escolares é quase um jogo de empurra-empurra, porque as escolas empurram isso para os pais empurram de volta para a escola, e acaba que quem me educa, quem assume esse papel? Tá? A educação no período clássico era, por exemplo, se você pega as grandes escolas de filosofia, o Museu de Pitágoras, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles,
era uma preocupação constante de formação de caráter, junto com a informação de toda a herança de cultura que o homem tinha que receber. Não era nunca simplesmente informação, simplesmente uma horizontalidade, quantidade de coisas. Havia o aspecto da qualidade. Que ser humano ia aportar esse elemento? Porque determinados elementos na mão errada são uma arma. Né? As coisas na mão errada podem se tornar tremendamente perigosas. Um psicopata é melhor que não tenha informação nenhuma. E hoje nós não temos mais muito critério dessa questão da formação caminhar junto com a formação, com a informação. Daí fica complicado, porque você educa, educa, educa e não resolve. Não sei se você lembra de algo que aconteceu, não me lembro exatamente quantos anos, uns 15 anos atrás, que foi aquele escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos, Sim. que foi provocada, as cabeças que provocaram aquilo foram todas cabeças laureadas em Harvard. Eu me lembro que naquela época, na imprensa, nos Estados Unidos mesmo havia isso, onde as pessoas perguntavam, bom, agora eu mando meus filhos para onde? Se de Harvard estão saindo criaturas com esse nível de deturpação moral, onde eu ponho o meu filho? Houve um grande questionamento sobre isso na época. Eu pensei, vai gerar alguma transformação, mas ficou por isso mesmo. Passou o choque e nada se fez. Nós não podemos dizer hoje que uma pessoa que tem mais anos de escolaridade é necessariamente mais honesta do que aquela que tem menos. É necessariamente com um caráter mais bem formado, mais íntegra, tá? Mais solidária. Não podemos dizer isso, seria uma insensatez. Ou seja, o número de anos de escolaridade não indica um crescimento humano. E isso é complicado, né? Porque se torna um monte de coisas que, nas mãos erradas, vão causar prejuízo. Tecnologia, por exemplo, em mãos erradas é um perigo. Tá? Mãos erradas eu chamo aqueles que não têm uma base de caráter elementar, uma base de inclinações em prol dos valores humanos. Né? E isso é sério. Tá? Então, a educação é uma saída, sem dúvida, mas que educação? Ela vai ter que ser bem repensada. Né? Isso com certeza tem que ser feito. Eu não sinto isso, eu não sinto essa preocupação do repensar, do formar caráter. É tudo a toque de caixa, muita informação, muito volume de informação, muita internet, a inteligência artificial, é tudo muito artificial, na verdade, né? Com certeza. Eu, às vezes, vejo num local que é um pouco surpreendente, que é dentro da lógica das empresas. As empresas, algumas delas, estão se preocupando com compliance, estão se preocupando com soft skills, que nada mais é do que um treino em valores. Você vê um pouco essa mentalidade entrando dentro desse ambiente de formação empresarial, embora a finalidade ainda seja o lucro, e não formar um ser humano melhor. A finalidade é o lucro. Recordo que, numa ocasião, eu, numa palestra numa dessas empresas, falava sobre ética e falava de todas as vantagens humanas da ética. E um funcionário, ao final, veio conversar comigo e me disse, professora, você tem certeza que essa empresa realmente está querendo que a gente seja ético para usufruir de todos esses benefícios na vida que a senhora falou? Ou eles estão só com medo da lei anticorrupção? E eu não pude dizer para ele que não, eu não pude afirmar, porque não tinha essa certeza. Então, as finalidades, às vezes, são ainda complicadas, mas existe um pouco dessa preocupação. Aquilo que Immanuel Kant dizia, que é extremamente imoral tomar o ser humano como meio. O ser humano deve ser sempre um fim em si, mas ele continua sendo manipulado como um meio. E isso é isso é a regra praticamente dentro da sociedade. Pois é, isso deixa a sociedade muito vulnerável, né? Porque tudo pode, tudo tem um objetivo secreto, um objetivo do lucro, do destaque, né? do mais fútil. Ninguém está preocupado, quer dizer, ninguém. Isso também é uma afirmação jornalística, né? Ninguém. Muita gente não está preocupada com valores, sabe, eu acho que há uma preocupação assim, com a fama, com o sucesso, essa fama descartável, esse sucesso descartável. Se a gente olhar a música, você citou o Djavan, se a gente olhar a música brasileira,
A música brasileira é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Era base, é base da nossa cultura, mas ela não se renovou na mesma competência ou na mesma profundidade dos anos 70, 80, por exemplo. Não é? Hoje ela tem um outro padrão, um padrão imediatista, de sucesso imediato, não tem nenhum compromisso com ideias ou com valores, né? Uma coisa, os valores são valores da dancinha, do bumbum, entendeu? São valores muito diferentes ou muito, sei lá, muito vulgares em relação à música que a gente já teve, né? Com E certeza. isso se aplica a outras formas de cultura também, né? Isso é uma constatação tão óbvia que não tem nem como negar, né? Basta fazer uma comparação simples. Mas é bastante condizente com a lógica do nosso momento histórico, que é a lógica da quantidade e não da qualidade. Você não se preocupa que uma pessoa seja uma melhor pessoa, se preocupa que ela tenha grande quantidade de bens, grande quantidade de títulos. Nós vivemos a época do quantitativo, que é a contramão da natureza. A natureza trabalha com o qualitativo. Se houver só uma rosa no mundo e 1000 margaridas, só ela é uma rosa. Ela não se transformou, as margaridas não se transformaram em rosa porque são muito numerosas. Ou seja, a natureza trabalha com um critério muito qualitativo. E nós estamos na contramão disso. Estamos na era do quantitativo. O volume de dinheiro que existe dentro do bolso de alguém determina o status que ela tem dentro da sociedade. Simplesmente o volume. Nenhum tipo de valor vertical, é bem horizontal mesmo. Então, logicamente, essa música descartável, de pouquíssima duração, né? Rapidamente se renova, vem outros rostos, outras coisas, sempre procurando chocar cada vez mais, porque é uma forma fácil de chamar a atenção, é chocar, criar coisas que choquem, e coisas que são altamente descartáveis, que realmente não marcam época, não dizem nada, nem muito menos contemplam valores. Mas é um produto de uma mentalidade generalizada do nosso momento histórico. Vivemos a época do quantitativo. Muito bem colocado. E a poesia vai na contramão disso, né? A poesia é um momento de reflexão, de repensar, de avaliar. Eu vi que você tem uma poesia chamada Perdão, que é linda, né? E além de outras, mas você também fala do corpo, você fala do amor, você fala de mitos, fala de culpa e redenção. Quer dizer, você fala de sentimentos, de sensações e sentimentos que vai um pouco na contramão do que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que está tudo muito superficial, sabe? Está tudo muito... Sei lá, tô me achando muito pessimista também falando assim com você, mas eu não estou realmente otimista com o momento histórico que a gente está vivendo. Está tudo muito... Todo mundo muito ganancioso, todo mundo... Hoje eu fiquei vendo o noticiário, de repente, eu não quero falar nomes, mas os comentaristas políticos falavam: mas fulano está fazendo isso porque ele tem a intenção de, no futuro, fazer não sei o quê. É sempre uma negociação. Ninguém pensa o país, sabe? A pátria, os valores que vai ficar para amanhã, para a sociedade que vem, para os jovens que vêm, para o mundo que vai vir. É sempre uma coisa, eu faço isso hoje porque eu quero que o meu futuro amanhã tenha esse fruto, sabe? É tudo um jogo de interesses. Não é tudo, mas é muito. Como eu já te falei, tudo desce até os níveis mais básicos. Se você considerar um bom número de relacionamentos humanos, fora de esfera de política, que a gente já conhece muito bem, que está passando por uma fase muito difícil. Mas dentro dos relacionamentos humanos, muitas vezes a gente vê isso, um casal. Eu preciso de você para combater a minha solidão. Eu estou com você, você combate a minha solidão, eu combato a sua, e a gente... Bom, o interesse não é o outro, o interesse é alguma coisa que eu vou obter através do outro. Se acomoda dentro de uma relação onde fulano me impede de estar sozinho. Troca de sentimentos muito baixa,
onde ali um ocupa um papel como se fosse uma necessidade que é suprida pela presença do outro, mas não é o outro em si que é a finalidade, é algo mais, é algo que está por trás, até mesmo nesse âmbito. E isso realmente é... Quando a gente vai descendo para o dia a dia, para as práticas do dia a dia, você vai vendo que isso está contaminado em todos os ambientes. Tá? Realmente chegou uma cultura de uma época. Agora, há aquelas pessoas que hoje estão querendo, estão saturadas, estão querendo ouvir outra coisa, estão querendo ver outra coisa, que realmente estão jogando a toalha. Eu me lembro que quando a gente conversou pela última vez, eu contei para você uma história, se você me permite, eu vou contar novamente, bem Por rápido. favor. Sócrates, que foi um grande filósofo, ele dizia, quando as pessoas falavam para ele, Sócrates, por que a gente não amarra todos os políticos de Atenas aqui e você fala de filosofia para eles? Todos iam se tornar filósofos, ia ser uma maravilha. Aí ele dizia, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma ótima parteira. De fato, a mãe de Sócrates era parteira. Ele dizia, ela era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Às vezes a poesia, a arte, a cultura, a verdadeira arte, a verdadeira cultura, não estou querendo dizer que a minha poesia seja isso, eu faço apenas o melhor que eu posso, mas a boa arte, a boa cultura, tem pessoas que estão grávidas disso, estão precisando de uma boa reflexão, estão precisando da filosofia, estão grávidas disso. E quando você produz isso, isso pode fazer com que alguns venham à luz. Não é possível você fazer uma pessoa que não esteja grávida dar à luz alguma coisa. Ela tem que viver a experiência dela. Tem que passar os seus momentos. Agora, se há um ou dois que estão grávidos e estão querendo trazer alguma coisa à luz, vale a pena gerar algo que essas pessoas possam reconhecer. Vale a pena, porque essas pessoas são a esperança da gente modificar a humanidade, né? Modificar o nosso momento histórico. Se você observar na história, as mudanças nunca se produziram, as mudanças radicais nunca se produziram porque uma massa levantou um dia e resolveu mudar todo mundo. Sempre foi uma ou duas pessoas que tomaram a dianteira, que fizeram os pontos de inflexão na história. Quando se faz escuridão muito profunda, quem tem uma luzinha acesa, ainda que seja pequenininha, é visto a uma distância muito grande. Tá? Então, por essas pessoas que estão grávidas, querendo dar à luz, a gente deveria gerar produtos melhores, deveria gerar coisas com maior qualidade, coisas que levem a um humanismo maior. Né? Por poucos que sejam, vale a pena. Não pode perder a esperança. Com certeza. Perder a esperança significa parar de lutar e acomodar com o que a gente tem, isso é morte. Isso é fatal. Esse espírito de construção, de trabalho de formiguinha, né? Se tiverem duas pessoas grávidas do saber, eu vou atingir essas duas pessoas. Essas duas pessoas têm um poder multiplicador, na sua opinião? Com certeza. Como o velho exemplo da pedrinha que a gente joga na água que vai fazendo círculos cada vez maiores. No menu de opções de um jovem que se defronta com a vida, tem que ter a opção de um ser humano legítimo, íntegro, um ser humano que busque valores, busque sabedoria. Uma pessoa que tenha já dá uma opção diferente para esse jovem. Agora, se não houver nenhuma opção desse tipo, ele vai se sentir obrigado a entrar naquilo que é coletivo, aquilo que está na moda. Uma pessoa é uma esperança. Se você me disser, bom, ninguém tem livros aí na sua casa, eu vou dizer, não, olha aqui, eu tenho um. Significa que alguém na minha casa tem livro, tem esperança. Ninguém na humanidade tem valores. Não, fulano tem. Fulano é uma esperança. Porque isso pode se difundir com muita rapidez quando as pessoas percebem que isso é necessário. Quando a escuridão se faz muito profunda, quando as pessoas percebem que elas precisam de luz, como eu acabei de falar. Uma luzinha de nada é vista uma distância muito grande. Como é que você acha que essa luz pode ser multiplicada? Pela poesia, pela arte, pela cultura, pela informação? Por quê? Por que caminho? Eu acho que o caminho mais fundamental é coerência, forma de vida. Não adianta eu falar coisas muito bonitas no livro de poesia, de prosa, seja lá o que for, se eu sou uma pessoa incoerente. Porque as pessoas estão nos vendo em todos os âmbitos. Não estão só vendo o que a gente escreve, o que a gente fala. As pessoas estão nos sentindo. Nós somos mais intuitivos do que percebemos via de regra. As frestas da incoerência são muito perceptíveis. Quando uma pessoa está falando de algo que ela não acredita, que ela não vive,
Quando ela não tem integridade e coerência com as coisas que diz, não tem força a sua palavra, não tem força a sua poesia, seja lá o que for que ela transmita. É como se fosse uma embalagem vazia. Tá? Então, é preciso que a gente viva as coisas que a gente acredita. Como dizia uma filósofa do século XIX, honrai as verdades com a prática. Isso é fundamental. Pessoas que são coerentes, íntegras e vivem aquilo de que elas estão falando são grandes fatores de transformação. São sólidas, têm profundidade, têm base de apoio, têm consistência. E isso faz grande diferença. A gente está falando também do exemplo, ou principalmente do exemplo? Sim, fundamentalmente do exemplo. Uma pessoa que é um exemplo daquilo que ela fala, é como se você tivesse uma época onde só há bolhas de sabão. E ela é sólida, ela tem consistência, ela é uma esfera sólida. E isso faz muita diferença. Tá? Porque tem horas que as pessoas precisam se apoiar em coisas mais sólidas do que bolhas de sabão, jogadas para lá e para cá pelo vento. Eu, no começo da nossa conversa, eu falei que você tem, e está aqui na orelha do livro, que você é professora de filosofia há 33 anos. 34 agora. Sim. 34 agora. Nesses 34 anos, a sua experiência de ensinar, de compartilhar, é a sua experiência, das suas experiências mais importantes da vida? Com certeza. Quando a gente compartilha as nossas pequenas descobertas, os nossos pequenos êxitos, é como se você se comprometesse mais ainda com eles. Quando as coisas transitam através de você, a gente se compromete cada vez mais com aquelas coisas que a gente está transmitindo. É quase que um compromisso. Cada pequena coisa que eu adquirir de conhecimento vai estar embutido nas minhas aulas, passarei adiante o mais rápido possível. Portanto, eu estou sempre como se fosse um pássaro que sai para buscar comida para os seus filhotes que ficaram no ninho. Tudo que ele vê à sua volta é possibilidade de comida. Então, quando a gente sai com a intenção de transmitir algo para os demais, a gente sai vendo na vida oportunidades de reflexão e de crescimento. Sai caçando essas oportunidades e encontrando nos lugares mais insólitos, nas experiências mais simples, porque sempre se sente no compromisso de não chegar diante dos outros de mãos vazias. Esse é um processo que ajuda muito a crescer. É muito bonito, é humanamente muito válido, né? Khalil Gibran costumava dizer que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. As coisas passam por nós, a gente enriquece e passa adiante. Isso é muito humano, muito bonito. E isso faz com que a sociedade melhore, os seus alunos melhorem, o seu exemplo siga mais velozmente ou mais profundamente, mundo afora, pessoas afora, vidas afora. O processo de transformação não é tão rápido nem tão fácil assim, né? Basta você querer adquirir uma virtude, vencer um defeito que a gente percebe a dureza que é. Um processo lento, que exige uma disciplina muito grande e um esforço muito grande. Mas, de qualquer maneira, me admira muito hoje a quantidade de pessoas que se lançam a essa tarefa. Eu não acreditaria, Leda, de forma alguma. Nós estamos com esse canal nosso no YouTube de filosofia, tem aí uns 16 anos. Eu não acreditaria nunca que nós chegássemos a 1 milhão de seguidores. E nós temos 1 milhão de seguidores. As pessoas me diziam, faça palestras rápidas, 10, 15 minutos. Eu colocava palestras lá de 1 hora, às vezes 1 hora e meia. E cresceu assim mesmo. Né? Nós fazemos do jeito que a gente sabe fazer. As palestras que a gente dá em sala de aula, a gente dá na internet, na mesma duração, no mesmo tamanho, tá? E faz sucesso, e as pessoas assistem. Tem muita gente para aquilo que a gente oferece, é muita gente. Eu sei que tem gente por aí com muito mais, mas para aquilo que a gente oferece, eu acho uma quantidade bastante promissora. Ou seja, há mais gente que está engravidando de transformação, né? Que está querendo uma perspectiva nova para a vida. E a filosofia é perfeita para isso. Você tem uma poesia que diz assim, a flor que desabrocha depois da tormenta. A gente está depois de uma tormenta e no meio de uma tormenta, porque a gente vem da pandemia e tem uma guerra acontecendo. Quer dizer, também não é só esta guerra
é muito chocante porque ela é transmitida pela TV, né? Mas há guerras, há campos de refugiados no mundo inteiro, né? No Oriente Médio tem campos imensos de refugiados. Tem gente fugindo todo dia, todo tempo, né, do seu país em guerra. Essa guerra pelo conhecimento e essa guerra pela sobrevivência, será que a filosofia é um alento também para quem está fugindo da guerra, está fugindo do seu país invadido, destruído? Ela é um alento, porque promete uma flor que desabrocha depois da tormenta, ou seja, se nós sabemos atravessar com os valores necessários, com a paciência necessária, com a perseverança necessária, vai frutificar em nós uma possibilidade melhor de dar resposta à vida, embora isso seja um processo muito duro, mas infelizmente no nosso momento histórico é o que está aí, não podemos fugir disso. E também nos dá uma reflexão muito boa sobre as motivações da humanidade. O que as pessoas estão de fato querendo? É absolutamente bizarro guerra no século XXI. Nós já deveríamos ter repensado isso. Isso é uma coisa, isso é barbárie. Não éramos mais para estar nessa. Como é que no mundo com tanta tecnologia, no mundo onde se pensa em inteligência artificial, a inteligência natural do homem ainda não percebeu que guerra é barbárie? Que nós não éramos mais para estar nisso? Então, realmente é muito impressionante que nós estejamos nesse mesmo patamar de motivação que estava lá o Átila, rei dos hunos. Então, quem somos nós? É como se você tivesse desenvolvido muito uma perna só e a outra ficasse minúscula. Como é que anda desse jeito? Ou seja, a perspectiva humana não cresceu. A perspectiva tecnológica cresceu absurdamente. Nós estamos nessa situação esquisita, que não dá para a gente se deslocar direito dessa forma. Tá? Então, é um bom momento para a gente rever as nossas motivações. Aonde, de fato, nós queremos chegar com tudo isso? Aquele último dia da nossa vida, tem que ter coragem para pensar da indesejada da gente, como dizia Manuel Bandeira, a morte, esse último dia. Que ser humano eu quero ter construído? Qual é o produto final da minha vida? O que eu estou buscando? O que eu quero ser nesse momento? A gente perdeu isso de vista. Isso é a obra da nossa vida. Viemos aqui para isso, para construir a nós mesmos. É como se você imaginasse, você vai construir uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto para desenhar a planta da casa perfeita. Todo dia o mestre de obras, para fazer o que ele tem que fazer hoje, ele tem que olhar para a obra pronta. Nós temos que ter uma perspectiva do que é a nossa obra pronta, que tipo de seres humanos nós estamos construindo em nós mesmos, para saber o que fazer hoje. E o que você percebe é que as pessoas estão sem perspectiva nenhuma, porque não tem lógica o que está sendo feito. Não tem lógica e não tem coerência o próprio discurso delas, que aqui falam uma coisa e ali estão praticando outra totalmente diferente. Tá? Então, a gente precisa repensar as nossas motivações, os nossos ideais, o nosso propósito. Isso é fundamental, né? Porque senão não construímos nada, não fazemos nada de consistente. O propósito é a chave, né? Com certeza. Se você olhar esse livro, as suas 166 poesias, você destaca um ou destaca 1, 2, 3 temas que você gosta mais, que você acha que toca mais as pessoas ou deveria tocar mais? Tem algumas que eu gosto bastante, como, por exemplo, Sem Reservas, é uma poesia que eu acho muito bonita, Prudência, Confiança, algumas que eu acho bastante bonitas. Mas não sei se o leitor vai concordar comigo, vai achar que essas de fato são as mais interessantes, né? Tem várias pelas quais eu tenho muito carinho. E o que você acha que são os temas mais decisivos? Quer dizer, que você consegue ser o pontinho de luz. Eles são os pontinhos de luz da sua obra, que você passaria para as pessoas. Os que tratam... tenho falado muito sobre propósito. Eu acho que propósito é uma coisa importante. Tenho falado muito sobre isso, tenho tratado muito disso. Falo muito sobre natureza humana. O que a natureza espera de um ser humano? Para que a gente esteja alinhado com ela. Né? Nós estamos aí às vésperas do Dia da Terra, né? O que é que a Terra esperaria de todos os seus componentes, inclusive o ser humano?
Qual o propósito que ela nos fez? O que ela esperava de nós? Nós estamos cumprindo isso? Nós somos fator de soma ou fator de subtração? Porque a natureza investe pesadamente para manter um ser humano vivo por 80 anos, alguma coisa assim. O que nós fazemos em troca pela natureza? O que nós estamos dando? O que estamos construindo que tenha valor para ela? Ou seja, tem muitas considerações que a gente tem que fazer sobre o aspecto identidade. Nós somos, de fato, humanos? A natureza espera que uma planta faça fotossíntese, ela faz. Espera que um animal exerça instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, e ele faz. O que ela espera de um ser humano? Segundo um critério clássico, ela esperaria que um ser humano tivesse valores, virtudes e sabedoria. Porque quando ele faz isso, tudo mais é dado por acréscimo. Através da sabedoria, através dos valores, ele constrói uma sociedade muito mais harmoniosa. Ele preserva as espécies, ele preserva as florestas, ele preserva tudo. Agora, se você deixa o ser humano pleno entrar em extinção, todo mais está comprometido. Nós podemos dizer que entre as espécies que estão em extinção, o ser humano é uma delas. Está raro um ser humano pleno. Diógenes de Sinope, que foi um grande filósofo do passado, ele costumava entrar na ágora grega ao meio-dia com uma lamparina acesa, procurando pertinho no rosto das pessoas a procura de um homem. O pessoal perguntava: o que você está procurando hoje, Diógenes? Eu estou na procura de um homem, mas hoje eu vou me embora porque não achei nenhum. Ele andou a vida inteira assim. Eu acho que hoje ele andaria mais. Então, o homem, na plenitude da condição humana, preserva tudo. O planeta entra em equilíbrio. Agora, se a gente não preserva o ser humano, qualquer outra atitude é paliativa. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. A preservação do ser humano. E será que a gente está trabalhando para isso? Bom, eu tenho procurado trabalhar para isso e acredito que outras pessoas também. Aqueles que se sentem preocupados, se sentem comprometidos. A filosofia é uma boa ferramenta para isso. Acredito que dentro e fora da filosofia existem pessoas trabalhando. Isso é uma esperança. É como se fosse um germen daquilo que virá. Tudo aquilo que haverá no futuro tem que ter as suas sementes presentes agora. Assim como tudo que a gente colhe hoje teve as suas sementes plantadas em algum momento do passado. Então, acredito que nós temos sementes de modificação. Agora, o tempo é uma coisa difícil da gente imaginar. Mas seria otimismo demais, seria um otimismo quase que delirante que a gente esperasse que fosse muito rápido. Eu não acredito que seja tão rápido assim. Mas pelo menos você acredita que um dia vai acontecer. Sim, firmemente. Tá bom, professora. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu conhecimento, pelas suas poesias e pelas suas palavras. Obrigada. Muito obrigada a você, Leda. Espero que a gente tenha mais oportunidade de estar juntas. Com certeza, eu também espero. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.